Boa viagem. Opa, beleza? Robinho Lima aqui. A gente já viu como é que a gente está por fora, né? Vamos só dar uma lembrada para onde a gente está indo. A gente está indo lá para Hortolândia, DNL Transline Virtual Brasil. Levando esses bichinhos que estão aí, beleza? Atrelado aí. Nossa senhora, só carrão. Bom, vamos tirar isso aqui que nós não vamos precisar não. A gente deu uma paradinha aqui nesse posto, que é justamente para dar uma descansada, né? A gente está a 69 km de distância do destino. Dar a volta aqui, vamos sair por aqui. Oh, mas tá bonita demais, hein? Rapaz do céu. Olha só. Paramos aqui nesse frango assado aqui só para dar uma descansada. Lembrando sempre que aqui é Robinho Lima 3666, são viagens contínuas, né? De onde a gente para, a gente continua. E Robinho Lima 508 são viagens aleatórias, que agora a gente está fazendo pelo sudeste do Brasil, né? A gente fez uma viagem hoje lá para Vitória. Eita, rapaz do céu. Olhando no retrovisor para ver se tinha nada aqui. Eu vou olhando no retrovisor para ver se tava vindo o carro ali. Eu olhei até no pequeno lá em cima do que eu vejo, a bichinha parada aqui na minha frente, rapaz. Muito movimento aqui, né? Vamos ver se ela vai agora. Vai. Nós estamos com 11 toneladas, mas é pesadinho, viu? Quero agradecer aí aos novos inscritos, né? Quero me apresentar aos novos, né? Porque a gente já tem bastante viagens aqui. Para quem não conhece o setup, né? É só dar uma olhadinha aí no canal aí que vai achar meu setup. É bem simples, né? Bem minimalista, vamos dizer assim, mas funcional. Para quem não sabe, eu tenho minha caixa de direção, meu pedal de acelerador, meu pedal de freio, meu freio de mão, minha alavanca de câmbio e ainda a cerejinha do bolo que é meu ventilador. Então tá tudo aí, e tudo isso conectado no meu, mecanicamente conectado no meu notebook. Então para você que tá a fim de começar aí, não espera ter para começar. Comece, depois você vê, tá certo? Porque se a gente for ficar esperando equipamento para começar, você nunca começa. Eu ainda quero dar uma melhorada ainda, né? Eu comprei um banco de carro, só que faz tempo que eu comprei esse banco, mas não tive tempo, graças a Deus não tive tempo de mexer nele, né? Porque, para quem não sabe, eu trabalho com reciclagem, né? Eu compro e vendo materiais recicláveis aqui na minha cidade. Eu moro em Cotinho e é uma cidade vizinha, Aparecida, né? Onde tem a Basílica de Nossa Senhora, e eu moro aqui nessa região, Vale do Paraíba. E eu não tô tendo tempo, né? Nesses últimos dias eu não tive tempo pra mexer no banco. Ué, o peixinho tá ruim. Eu não tive tempo pra mexer no banco, mas bom, breve acho que vai dar e eu mostro aqui pra vocês, faço um vídeo novo aqui do meu setup. Eu tô com vontade de acoplar aqui uma GoPro
Pra eu ficar no cantinho ali, eu não sei se é interessante isso, porque eu tenho a ideia de fazer Carona Podcast, Carona Cast, uma coisa assim. Eu tinha bolado o nome aqui, acabei esquecendo o nome que eu... Mas é muito difícil, porque as horas que eu gravo, aí eu vou ter que fazer uma viagem específica, num horário específico, para que a convidado venha aqui, né? Mas é tudo uma questão de tempo. Por enquanto não dá, porque, né, 70 inscritos, 73 inscritos não dá, porque aqui no Robinho Lima 3666 eu tenho 73 inscritos. Muito obrigado a todos vocês. E no Robinho Lima 508 eu tenho 70. Então ainda não dá, né? Mas com certeza a hora que eu chegar aí nos 1000 inscritos, porque é assim, é devagarzinho mesmo, mas a gente vai indo. Devagarzinho, mas as coisas vão acontecendo na vida da gente, né? Então a gente só não pode... E acho que é a Polícia Federal. Tá, parou 2 ali, rapaz. Então a gente vai devagarzinho mesmo, não tem problema não. Teve um vídeo aí que eu fiz algum tempo atrás, né? Uma viagem que eu fiz um tempo atrás, que eu falei assim, chega de mimimi. Mantenha-se à esquerda. Porque 2 vídeos, né? 2 viagens que eu fiz que eu falei a respeito. Uma delas é quando, né, os inscritos que eu não tinha inscrito, mimimi, choradeira. Eu falei, ah, para com isso, rapaz. Viajar eu vou viajar de qualquer forma, gravando não, né? Porque é um gosto, eu peguei um gosto pelo negócio aqui que é uma coisa impressionante. Dá um pouquinho de trabalho sim, né? Porque são 2 canais, então eu tenho que ficar suprindo todos os dias, porque são viagens todos os dias. Você imagina criar conteúdo todo dia, por mais que seja assim um conteúdo, né, que a gente percebe que é a mesma coisa, mas o propósito aqui, né, tanto desse canal aqui, Robinho Lima 3666, quanto Robinho Lima 508, são se você me perguntar qual que é o diferencial, né, dos outros canais que fazem a mesma coisa, né, as mesmas viagens e tal, eu digo pra você, a gente aqui, a gente vai falando, conversando, falando assuntos pertinentes, motivacionais, engraçados, contando parte da minha vida, do que eu vivi, do que eu passei. Então esse é o diferencial. Agora eu estou um pouco impressionado lá com a região que a gente está viajando, que é Minas Gerais, Espírito Santo agora, né, que a gente fez. Então eu estou apreciando muito a paisagem lá, porque o trecho aqui eu já conheço, né? Então esse trechinho aqui já está meio batido pra gente, mas esse mapa aqui, que é o Rotas Brasil, esse mapa, eu gosto demais dele pela semelhança que ele tem com o real, né? Se você chegar na região lá e vier aqui, ó, como a gente está aqui na Dom Pedro, se você passar por ela, você vai ver realmente isso aqui que você está vendo agora aqui. Claro que uma coisinha ou outra muda, mas não é mudanças tão drásticas assim, né? Enquanto isso, no mapa EAA você não tem essa possibilidade, né? Porque lá os lugares lá são bem diferentes mesmo, né? Por mais que você fale, ah, eu tô, por exemplo, igual eu tô lá no Espírito Santo, não tem nada a ver com a região do Espírito Santo, né? Tem que ir dando seta já, porque senão esse trechinho aqui é meio complicado, porque a saída do pedágio aqui, ó, eu saí da via ali e acabo entrando aqui, daqui a pouquinho já tá na hora de voltar pra cá de novo, então
como eu estava dizendo, o diferencial dos canais é isso aí. A gente vai conversando. E como eu estou um pouco impressionado lá com a região e tal, eu estou gostando muito. A gente anda por umas cidadezinhas lá de Minas Gerais. Foi passando para chegar no destino, a gente foi passando em várias cidades, sabe? Em várias regiões lá, tem vilarejos assim que você tem que passar por dentro das cidadezinhas para poder chegar na cidade que você precisa. Então, lá eu estou um pouco abobado lá. Lá eu tô apreciando a viagem mesmo, tô igual viajante que fica olhando as paisagens, querendo tirar fotografia. Acabamos de passar lá, a gente foi em Venécia, lá no Espírito Santo, e tem uma ponte caída lá, né? Então, muito provavelmente a thumb da minha viagem vai ser essa ponte caída, né? Então é assim. Então esse é o nosso diferencial. Então eu acredito muito que você viajando com a gente aqui, né, viajando comigo, a gente vai falar de assuntos, por exemplo, meu filho é jogador de futebol e eu acompanho ele de perto, né? Todos os dias, eu e a minha esposa, né, a Mônica, a gente vai no treino dele. A gente vai no treino dele para acompanhar mesmo, né? Pra ter, se a gente tem a oportunidade, eita, freou porque, filho? A gente tem essa oportunidade, então a gente não abre mão disso não, né? Se a gente tá realmente focado junto com ele, a tendência é que as coisas deem certo. Embora a gente saiba, né, que o futebol é difícil mesmo, né? É uma coisa assim que você tem que ter muita força, porque você às vezes luta sozinho contra todos. Então, mas a gente sabe aí de muitas histórias aí de sucesso que foram iguais. Então, por isso que a gente não perde, né, a esperança, né? Enquanto houver oportunidade, a gente vai continuar, né, com a esperança ligada aqui. A hora que as oportunidades acabarem, aí sinto muito, não tem como. Mas enquanto tiver esperança, aliás, enquanto tiver oportunidade, vai ter esperança. A gente falou sobre isso também alguns dias atrás, sobre esperança. Olha só pra você ver quanta coisa boa tem nos canais aí, nos dois, né? Eu só não lembro de qual canal que é. Eu não lembro se é aqui ou se é lá, mas eu lembro que as conversas nossas têm sido bem... que acaba, de uma certa forma, algumas pessoas que também talvez estejam passando por alguns momentos semelhantes, né? Seja no esporte, ou seja no trabalho, ou seja em casa, algumas conversas que a gente vai tendo aqui, ela ajuda, né? Ajuda de uma certa forma a enxergar. Aqui em casa está sendo um exercício constante, né? Da gente tentar enxergar não o problema, e sim a solução dele. Porque quando a gente foca no problema, a gente transforma o problema maior do que ele é. E quando a gente foca na solução, com toda certeza o problema vai se transformar em algo menor. E você começa a trabalhar sua mente para resolver aquilo, não ficar lamentando, né? Porque a gente lamentar é como se você tivesse encostado, choramingando aí, e esperando que o problema se resolva. E nem sempre é assim, a gente sabe disso, né? Então as coisas, quando precisam ser resolvidas, você tem que encarar de frente e bora pra cima. Eu comecei até a comentar isso lá no Robinho Lima 508, e eu vou dar só um exemplo aqui do que aconteceu na semana passada aí. O Murilo sentindo um pouco, né? Porque por mais que não que eu seja coruja, não, que eu não, muito pelo contrário, tá? Às vezes eu sou até um pouco, não digo nem duro, mas eu sou muito, com o Murilo eu sou muito verdadeiro, né? Ó, hoje você não treinou bem, hoje você não jogou bem, você poderia ter feito isso. Eu sei que pra ele isso é ruim, porque ele já recebe muita cobrança lá, né, no Taubaté, muita cobrança mesmo, tá? Até uma coisa assim um pouco, sinceramente, tá um pouco desleal até. Mas foi o que eu falei pra ele, isso aí daqui pra frente não acaba, daqui pra frente a tendência é só piorar. Então se você quer mesmo, né, ser jogador de futebol, você tem que superar isso, tem que passar por cima disso. E ele entendeu isso, no entanto que ele mesmo falou rapaz, né, falou até pra Mônica, ele falou que isso tudo que está acontecendo na vida, né, dele,
Porque eu já vou dar alguns números aqui que vai explicar bem o que eu tô falando, tá? E para quem não sabe também, eu fiz análise de desempenho no futebol, eu gosto muito de futebol e acabei estudando uma parte aí que a gente consegue enxergar o futebol de uma forma um pouco diferente, né? Não que eu seja especialista, mas eu consigo enxergar alguns pontos que muitos que estão assistindo uma partida não conseguem enxergar. E analisando, né, a situação, daqui a pouquinho eu vou dar alguns números aí. O Murilo pegou e falou: pai, isso aí é uma aprovação que eu tô passando para ver se eu sou digno mesmo dessa profissão. E sabe, o menino acabou de completar, acabou de fazer 16 anos, dia 14 de maio, fez 16 anos. E um menino entender isso, falar isso, pode saber, pode ter certeza absoluta que tem resquício meu e da Mônica aqui. Que a gente fica o tempo todo conversando com ele, falando para ele, explicando para ele como as coisas funcionam, né, na vida. E às vezes a gente pensa que eu sou absoluto, sabe, sobe no degrau porque ele joga muito bem. Não é porque eu sou pai dele não, é só vocês procurarem ele. Tem no canal Murilo Bom de Bola, que é o canal dele. E tem agora os jogos do Taubaté no Burro TV, foi no Burro TV mesmo que ele acabou fazendo o gol da vitória de um jogo decisivo lá que precisava da vitória. Só que chegou no jogo seguinte, ele ficou no banco, sabe, umas coisas assim que não dá pra gente entender, né? A gente deduz, mas a gente não entende, a gente não tem certeza. Então são coisas que acontecem no futebol que não sou eu que vou mudar isso, né? Não sou eu que vou transformar esse mundo tão difícil, porque é difícil, hein? Colocar uma coisa na cabeça da gente que o futebol é para poucos. E a gente vai lutar, igual a gente falou, a gente não vai desistir. Enquanto tiver oportunidade, a gente ainda tem a esperança, né? A gente está com essa mentalidade e está sendo muito bom, porque de fato a gente está conseguindo enxergar alguns pontos que muito provavelmente outras pessoas não enxergariam. Agora, em relação aos números que eu analisei aqui, que a gente analisou aqui, se for contar o tempo, né, são 7 jogos. O tempo que o Murilo jogou nesses 7 jogos dá mais ou menos 2 jogos, o Murilo tem 1 gol. E a grande maioria lá, tô falando dos artilheiros lá, tá, que fizeram 2 gols em 7 jogos, jogando quase o tempo todo, saindo, às vezes faltando 10 minutos para acabar, 15 minutos para acabar, e o Murilo entrando no lugar de um deles. Sabe, tem alguns meninos lá que são cotados, badalados, que são aqueles meninos assim que, puxa, esse aí é certo, e estão lá e não estão fazendo, né, pelo menos em relação a resultados, não estão fazendo, né. O que é o resultado do futebol? É vitória e ganhar, nem que seja um gol de batida de barriga, de joelho, gol contra, não importa, o importante é você ganhar e ganhar os 3 pontos, né. Mas o Murilo tem 0,50, né? E o menino que é o artilheiro lá que fez 2 gols em 7 jogos, ele tem 0,28. Então os números mostram por si só. O Murilo tem em média 2 jogos, né? Analisando mais ou menos aí, que a gente fez uma análise aqui, eu não peguei os jogos ainda para ver, mas 2 jogos. E se tiver, não tem 2 jogos e meio. Então, porque o Sub-17 é 40 minutos cada tempo, né? Dá 80 minutos aí de jogo. E o Murilo jogou o jogo o tempo todo, depois os outros foi tudo picadinho. Teve 2 jogos aí que ele nem entrou. Ele foi relacionado para todos os jogos, mas 2 jogos ele ficou de fora, não entrou, umas coisas que a gente não entende. E tá tudo certo, a gente vai continuar lutando, né? Se é o Taubaté que tá dando a oportunidade, a gente vai continuar fazendo melhor. Eu falo pro Murilo sempre, Murilo, independente, né, de você estar sendo aproveitado ou não, o importante é você fazer bem o seu trabalho. Faz bem dentro do campo, porque aqui fora nós vamos fazer. E não é só o treinador, o assistente lá, né, o auxiliar, que estão vendo. Tem uma torcida vendo, tem a direção toda do Taubaté vendo, né, quando tem jogos ali, principalmente o Joaquinzão, o presidente vai, o vice vai, o coordenador vai. Então são coisas assim que você tem que prestar atenção. Outros visitantes, né, olheiros aí de clubes, né, esses dias foi o Assis, que é irmão do Luiz Gustavo, né, em seleção. Oi?
Jardel, não foi Assis não, foi Jardel. Agora tô sendo lembrado pela minha assessora aqui. Então ele foi lá assistir ao jogo, né? Onde o Taubaté perdeu e o Murilo tava no banco, mas a hora que o Murilo entrou, não é por nada não, entrou o Murilo de um lado, o Miguel do outro e o Luiz, né, de centroavante, mas virou um inferno aquela defesa ali do Pinda, que não suportou não, tava ganhando de 3-0, aí fez essas substituições aí e os meninos fizeram 2 gols ainda. Se tivesse mais 5 minutos de jogo, a gente fala isso, né, mas se tivesse entrado 5 minutos antes, muito provavelmente teria no mínimo empatado aquele jogo, porque ele estava foda, os moleques estavam foda, tava com vontade mesmo de mostrar serviço ali, e é isso que vale. Então a gente não entende, tá? As coisas acontecem no futebol aí, eu de fato eu não preciso entender mesmo. O que eu preciso entender é qual que é o nosso objetivo, qual que é a nossa proposta aqui, o que a gente quer, o que o Murilo quer. É isso que a gente precisa entender bem, onde que a gente está e o que a gente está fazendo, porque é só isso aí que vai levar a gente, né? Porque nada é por acaso, tá, gente? As coisas acontecem, isso aí eu tenho certeza absoluta, né? Principalmente pro Murilo, né? Se tratando de um menino de 16 anos jogando a bola que ele joga. Rapaz, essa é aquela subidinha danada. Não é tão leve. Olha o Corcel, rapaz, Corcelzinho. Então a gente tem essa consciência, né, do que a gente quer, né, e onde a gente quer chegar. Então, eu falo sempre pro Murilo. Ontem o Murilo no treinamento parecia que ele era os meninos lá do sub-20. A velocidade que ele estava chegando nas bolas, né? Se ele perdia a bola, ele já retomava. É os 3 Ai, que sono que é esse? É os 3-5 segundos ali, né? E ele tem que dar o máximo dele para tentar recuperar essa bola até que saia dali da defesa, né? Até que o time adversário consiga tirar ali a bola da defesa deles. Então o Murilo entendeu muito bem isso. Ele tá focado mesmo, ele tá sabendo o que ele tá fazendo. Ó, aqui, esse trecho aqui eu tenho que lembrar sempre disso aqui. Ali na frente tem uma entrada e tem alguns carros. Olha que imagem linda, rapaz. É muito bonito isso aqui. Aqui na frente, vou mostrar ali pra vocês, tem uma entrada ali. E alguns carros eles vêm aqui na esquerda para poder entrar ali, ó. Ah lá, que eu acabei de falar. E aonde você tá na direita ali, você acaba batendo. Então, eu já peguei essa manha aqui. Ui. Opa. Já peguei, porque veio uma curva ali, eu ainda fiquei lá de fora ainda. Tá, nós vamos. Amigo quebrado ali. Já parou outra vez, nós já estamos chegando, né? Só que lá ainda é longe, tá? A gente pensa que é pertinho, é 16 km até lá, uma estradinha ruim. Então a gente vai ter que dar um jeitinho de parar ali na frente ali, depois a gente continua. Parece que é perto, mas não é perto não. Agora a gente vai pegar uma estradinha de terra, que eu vou falar a verdade pra você. Não só a estrada de terra, mas lá na frente tem uma ponte. Que eu vou ser bem sincero, aquela ponte lá, ela não existe. Não existe. Meu Deus do céu, é uma pontezinha de madeira, sinuosa. E praticamente a água passa por cima dessa ponte. Quem não viu ainda vai ver agora lá. Nós vamos arrumar só um lugarzinho para parar aqui, nem que seja lá no caminho mesmo. Se eu achar um canteiro aqui, eu já encosto já. Vou até um pouco mais devagar, que é para não... Aqui na frente, eu acho que tem aqui, ó. Então
uma entrada aqui. Né, Fernando? Não sei se eu posso vamos parar encontrar aqui. uma Eu nova não rota. posso parar, não. Recalculando. Daí a gente vai ficar paradinho aqui um pouquinho, depois a gente continua daqui, tá certo? Lembrando sempre que aqui é Robinho Lima 3666, são viagens contínuas. Eu vou ver se eu posso parar aqui, tá? E Robinho Lima 508 são viagens aleatórias. Aqui, se a gente parou aqui, a gente sai daqui. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou ali. Não tá muito. É só ajustar aqui, ó. Não fiquei na porta. É aqui mesmo que eu vou ficar. Só vou dar uma ajeitada nela para não atrapalhar ninguém. Beleza? Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui. E até a próxima.